Boa tarde, Sheila. Boa tarde, meu amigo Robson. Hoje é boa tarde, né? Pois é, a primeira vez a gente começando o programa mais cedo e um dia diferente, né? Sextou. Sextou. Sextou e estamos ao vivo. Sextou com P de podcast. Nem combina isso, né? Com S de sem dinheiro na conta, na começou carteira, ela a chorar. em lugar nenhum. Começou ela a chorar. Fazer o quê, né? Vida de pobre. Sheila, eu tenho uma notícia muito ruim pra dar pros nossos seguidores. E que infelizmente nosso programa vai ter que ficar quinzenal. Já começamos com notícia ruim. Eu hoje. também estou muito triste com isso, mas é necessário, como a gente já havia conversado entre nós dois. Eu e o Robson, a gente tem uma vida assim, fora do podcast, a gente tem uma vida pública, a gente também lida com a política, né, Robson? Exatamente. E esse período requer muito de nós dois, principalmente de mim, para quem me conhece. Eu faço parte de coordenações, então pede muito da gente. E para não deixar vocês em casa na mão, Exatamente. tomamos essa decisão de fazer o nosso programa quinzenal, né, Robson? Exatamente, que a gente não estavam batendo, a gente chegava aqui super em cima da hora. Quando conseguia chegar em cima da hora? Quando não chegávamos depois da hora. Pois é, ultimamente vocês têm visto que a gente tem começado alguns segundos ou minutos até a mais. Às vezes eu que estou chegando atrasada por conta dos meus compromissos, das minhas agendas. E o Robson também tem a vida dele fora do podcast. Também me ajuda muito na vida política. É um dos meus braços direito, esquerdo, enfim. E a gente está junto nessa luta. E a gente não vai poder estar aqui toda semana. Por enquanto. Por enquanto. Mas Só até acabar essa loucura aí que vocês sabem que é a política no nosso município. exatamente, vai dar certo, com certeza. Já deu certo. Mas sem mais delongas. Não. Convidar o pessoal, curtir, compartilhar, seguir Sim, gente. todas as nossas redes. Tá Instagram, chegando perto Facebook. da gente fazer uma festa, né? Ai, Jesus, fala isso não, que eu já tô planejando e Eu já estou louca para essa festa. Vou deixar o Esse Arthur estúdio maluquinho. aqui vai ficar pequeno. acho que vou ter que chamar um outro Arthur. Lembrando- Chama o Gabriel. Nesse dia eu vou chamar o Gabriel. Engraçado que semana passada ele tava de Gabriel. Tava né? de Gabriel. Ele voltou como Gente, já Arthur. mudou. Você nem percebeu. Nem percebi, é muita loucura. Olha, o Robson, eu queria falar pro pessoal de casa, lembrar vocês que quando a gente bater 1.000 seguidores, né, Robson? 1000. A cada 1.000 seguidores a gente vai dar uma festa. Exatamente. É uma festa no nosso estúdio e uma festa fora daqui, onde a gente vai poder dançar, se divertir, ficar mais à vontade. Não que no estúdio a gente não vai poder dançar. Só que devido a tanta gente que já passou por aqui, Vai ficar a pequeno. cada 1.000 seguidores, a gente vai trazer todas as pessoas que passaram por aqui. Diz que os primeiros 1000 são mais difíceis, os outros vai ser mais rápido. Com certeza, espero assim. Amém. E eu conto com vocês de casa para poder chamar as pessoas, amigos, para curtir, compartilhar, seguir a gente. E vocês também farão parte dessa festa. Show. Agora, vou apresentar o nosso entrevistado de hoje. Eu já estou nervosa com esse entrevistado Não de é? hoje. Quando o Sérgio veio aqui, eu falei que o Sérgio era um dos meus 5 professores. A tosse da Sheila continua. E continua. Acho que Esse eu já tô convidado- tossindo já uns 69 dias. Oxe, Haja xarope. gente, tu vai dar um pane, tanto xarope, hein? Essa gripe me pegou e não quer me largar de jeito nenhum. Sai de pé de mim. Não, nem pode. Esse convidado de hoje é um dos 5 professores que eu tive na vida, um dos grandes professores que eu tive na vida. E não só de escola, mas de vida mesmo, de vivência. Né? Venho em homenagem a ele hoje, né? Com Essa timão, semana vocês estão com moral. moral. Essa Obrigado, semana obrigado. vocês estão com moral. E, assim, me orgulha muito conversar com ele, porque, bom, tem uma história de vida muito grande, 35 anos de profissão, né, pai dedicado, e se eu ficasse aqui falando dele, eu ficava até o próximo programa daqui a 15 dias e não teria É um dos como que vai ter terminar. que voltar, né? Com certeza, Pelo que eu li sobre... não vai ter como tratar sobre tudo. Bom, mas sem mais delongas, recebendo aqui hoje o professor Maurício. Muito boa tarde, né? Boa Já ia falar tarde. boa noite. Boa tarde. Boa tarde, quase boa tarde, noite. Maurício. Boa Seja tarde, muito Sheila. bem-vindo. Boa tarde, Robson. Obrigado pelo convite. Boa tarde ao Arthur, que está ali no comando técnico.
né? Também ao... Meu marido hoje tá aí também, Isso, Anderson. Anderson, boa tarde. Hoje Boa eu tô com tarde a cada um. segurança. Isso é bom. A minha segurança tá ouvindo. Pois é, Meg, tá meu vindo, né? amor, se você quiser vir para cá, pode vir, viu? Boa tarde aos que estão acompanhando aí nas redes sociais. É uma alegria estar por aqui hoje. E obrigado mais uma vez, né? Já agradeci, mas sempre bom agradecer. E o Robson, foi bom demais o convite. Eu estou muito feliz por estar aqui. E a Bater gente papo é também. muito bom. Com Olha, certeza. eu antes, ó, lá, ali na produção por trás dos bastidores, eu já tomei um puxão de orelha, mas o Robson falou tanto meu professor, que até eu estou chamando de professor, entendeu? Eu já me sinto aluna dele, já me senti uma das alunas. Só que ele falou assim, Sheila, me chama de Maurício. Fica mais aí informal, fica eu mais gosto informal. mais. Mas olha só, se por acaso sair um professor aqui, não puxa Sem minha orelha, problema, porque foi o sem Robson problema. que fez isso Não comigo. vou te colocar de castigo. Eu pode quero, deixar. eu quero já de cara te presentear, porque se sair um professor, eu tô bem na fita. Seja muito bem-vindo, receba com muito carinho nosso muito presente. obrigado. Dá licença, eu vou abrir aqui. Aí, galera, Por olha favor. isso, hein? Todos que vêm aqui Presente, é hein? presenteado e com Muito você não bom seria isso. diferente. Muito bom, muito bom. Agora ficou mais fácil nossa Olha embalagem. isso, É. até parece comigo, rapaz. Parece? Dá pra focar? Dá, Aqui no meio. né? É assim no É meio ali. né? Isso. Até parece comigo, rapaz. Ficou um pouco mais bonito, sabe? Show de bola. Gostou? Amei, amei. Não vai Sinta-se- sair lá do meu armário lá. Sinta-se à vontade até para usar, se Muito quiser. legal. Tem uma aguinha Agora, aqui. agora. A gente aqui bebe água a Excelente. beça, eu e o Robson. Que eu falo a beça, né? Então, Eu nem falo, né, Rob? Nem fala, né? Eu nem falo. Quando a Minha gente mãe para diz pra que eu já conversar- nasci falando. é. Pô, nós paramos na nossa porta um dia desse, ele tava com pressa e o papo durou quase uma hora. Imagine se não tivesse, né? Aí ia puxar o churrasco. Esse dia ele também esteve lá na rua da minha casa, me viu no portão, por incrível que pareça. Ele até se assustou, que ele não é de me ver assim, né, no portão. É. Parou e esqueceu que estava indo trabalhar. Daqui a pouquinho que ele lembrou que já estava no horário dele pegar no trabalho. Mas Ficou faz parte. conversando também o tempo todo. Faz Que parte. coisa, hein? Tá aberto aqui, tem que fazer um cursinho em Harvard. Eu acho ou que é tá. só virar? Eu acho que é só virar. Vamos- olha vamos só, foi o tentar. Robson que Arthur. encheu dessa vez, É lá, hein? hein, Arthur? Vai. Quando Ao as vivo, meninas. hein? Quando, Ninguém pagou mico, né? quando as meninas colocam, eu confio. Mas o Robson, Que ele é isso, meio gente? atrapalhado, Meu sabe, não. Maurício? Eu fico com o pé atrás. Deixa eu aproveitar para servir vocês também. Muito obrigada. Opa, o convidado servindo a gente, chega, tá aí, ó. É uma honra. É uma verdade. honra. É... Robson me presta sua. Opa. Rapaz, eu amei o estilo da caneca, hein? Gostou? Que bom que Amei, todo mundo que amei, vem aqui gosta amei. desse Gosta, né? presente, né? Amei, amei. É super prático. É um presente eu muito sou, prático. eu sou viciado em caneca. Eu tenho uma estante lá cheia de canecas e com espaço pra mais. Então, Legal. todo ano eu coloco lá 2, 3. Engraçado que o Maurício hoje fez até um milagre acontecer. Meu marido veio comigo, Robson. Não é? Mas eu tô falando, cara, Hoje meu marido tá indo até nervosa hoje, que eu tô com o mozão ali de frente, me olhando. tava difícil acontecer esse momento, Ah, né? ele falou isso comigo ontem. E, mas com certeza a gente sabia que ia ser bênção, que ia ser uma entrevista especial, porque às vezes a gente encontra resistências e lutas e a gente sabe que é pra uma coisa muito boa. Então eu até falei, cara, vai vir coisa boa aí, então por isso que tá tendo tanta resistência, tanta dificuldade de marcar. Mas graças a Deus aconteceu, estamos aqui e vamos tocar o barco. Muito legal. Antes da gente começar a entrevista com o Maurício, Sim. eu queria pedir desculpa, Robson, às pessoas que nos acompanham, que nos assistem por ontem. Né, teve um probleminha técnico aqui. Queria também pedir desculpa a você, Maurício, que a gente Tranquilo. marca a agenda. A gente é super correto e não costuma acontecer isso, mas infelizmente foi um problema técnico. Que pode O Robson acontecer. me mandou a mensagem no decorrer da tarde. Eu falei, o que que a gente vai fazer? Como que vai ser? Ele, não, eu vou entrar em contato com o Maurício para ver se ele pode amanhã, porque já me deram um espaço amanhã, vai ser mais cedo. E foi muito rápido, eu gravei um vídeo, né? Bem rápido para poder mostrar pro pessoal. Então, gente, mil desculpas, aconteceu, mas hoje a gente está aqui para alegria de vocês e podem fazer bastante pergunta pro Maurício. Pode sim. Deixa eu falar aqui sobre a Meg, minha namorada, por quê? Porque ela ontem estava preparada para vir. O horário de 18 horas facilita bastante. Mas hoje ela largou às 17. Então até ela sair, até chegar em casa e vir para cá, E mulher gosta de sair de casa, eu não bem sei se ela vai arrumada, conseguir né? chegar a tempo.
Mas, amor, você tá ouvindo, se quiser vir, é pertinho. É pertinho. Robson Seja sabe muito que eu moro aqui bem-vinda. pertinho. A gente espera ela aqui, né? Com certeza. Ainda dá Vai dar tempo. pra assistir ali, direitinho ali. Vem sim. Então vamos lá. Professor, eu posso chamar de professor porque foi meu professor, então eu posso. Eu vou até dar uma golada antes que eu fale, professor. Fica à vontade. fica à Antes de vontade. mais nada, a gente sabe que, bom, Caxias inteiro sabe que o professor Maurício é professor de história, Uhum. né? E o que levou o professor a trilhar a história? Olha, eu tive uma influência muito grande, muito positiva, muito boa na minha vida. Foi a professora Joselda, lá no Colégio Estadual Alda Bernardes, em Piabetá. Eu sou oriundo de lá. Minha raiz é o Alda e o Baltazar, né? Eu sou oriundo da escola pública, tenho orgulho em falar isso. Enquanto a maioria martela a escola pública, eu tenho orgulho de dizer que eu sou oriundo de escola pública. Então, no meu 9º ano, hoje chamado 9º ano, mas naquela época, em 1500, né? Já tem bastante tempo isso. Verdade. Eu sou de 1980, na minha 8ª série, de 1980, nós tivemos essa professora que era uma professora maravilhosa. E ela nos estimulava a escrever, a falar, a debater. Ela reservava 15, 20 minutos do início da aula para falar de futebol, né? E eu te agradeço por essa camisa linda aí que você está usando. Se eu tivesse assim telepatia, eu teria vindo com a minha também, né? Essa semana eles estão tudo metidos. Ah, salve, salve, pra cima deles, Fusão, pra cima deles. Vocês estão de parabéns. Eu vou tirar o meu chapéu pra vocês. Valeu, Mesmo valeu. sendo uma flamenguista, eu tiro meu Olha, chapéu. eu fui no Maracanã ver jogo do seu time, fazer o quê, né? Meu filho Pra eu ver. fui Pra levar você meu ver, filho né? lá. Faz Fui parte. levar meu filho lá. Então, essa professora, infelizmente já falecida, ela me influenciou positivamente. E eu conto isso para os meus alunos. De que eu no 9º ano, eu me refiro ao 9º ano porque hoje a nomenclatura é essa, né? É. Eu, no meu 9º ano, eu já tinha decidido o que eu queria ser na vida. Que eu seria professor de história. Eu fiquei encantado pelos debates, eu fiquei encantado pelas abordagens que ela fazia, e eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Por influência da família, eu quase me tornei o militar das Forças Armadas, mas fiquei reprovado. E foi até bom, porque eu não sei se eu aguentaria trabalhar com não senhor, sim senhor. Eu não sei se eu sobreviveria muito tempo lá dentro. Mas fiz o concurso, graças a Deus, estou aí nessa boa vida já há 35 anos, completados em outubro. Graças à professora Joselda. Que legal. Eu fui aluna do Alda também. Sério? Eu sou da época da Dona Auxília, Dona Sim, Nelly. Dona Auxília perpétua. Gente, que Dona escola. Auxília só mas saiu porque estourou a idade de Estourou. 70, 75 mas anos. Dona Auxília ainda tá aí, né? Ah, Tá casando juíza de muita paz, gente. Juíza de paz em Bebetá. Eu a tenho no grupo do WhatsApp. É, aqui. Ela eu amo interage, Dona Auxília, Ela eu amo. interage no grupo como se fosse uma menininha, mó barata. Ela participa. E o Alda é uma escola, assim, de muita índole, né? O Sim. Alda tem um nome muito a zelar, porque eu passei por ali e tá de parabéns, é uma escola estadual. Você lembra o ano que você saiu de lá? Sua 8ª série, 9º ano? Ai, na Força verdade. não, professor. É, não conta não, professor. Mas eu passei pelo Baltazar. Ela não é professora de Assim, história. eu não quero, Ela eu não não tem quero falar. datas, Eu não números, quero entendeu? muito não, mas a Dona Auxília de vez em quando me encontra, ela até puxa minha orelha porque eu já fui até expulsa do Aldo. Olha Eu só. aprontava muito lá, Maurício. Não vamos Legal, lembrar dessa você época foi não. do Alda e do Baltazar. Do Alda e do... Essa Eu é uma terminei no trajetória que Baltazar, na também. verdade. Eu terminei no Que legal, Baltazar. temos algo em comum. Eu não viu? passei por nenhum dos dois. É, Não, pois mas é. foi Infelizmente, escola... porque falam muito bem de lá. Não, sim, o Alda só trago boas Então, recordações. você até falou aí sobre... Foi nessa época que você decidiu o que você Sim. queria ser. E eu tinha essa pergunta até para fazer. Fica à de vontade, quando descompressa. de quando você descobriu que queria ser professor e por que professor de história? Quando foi tudo isso? Quando isso tudo Então, aconteceu? em cima dessa questão que a Joselda, professora Joselda, fazia com aquela turma, ela nos incentivava a ler muito. Hoje, falar em ler, a molecada quer te Nossa, bater, quer te é apedrejar. Eu encontrei com um aluno um dia desse no caminho ali do 9º ano, ele falou assim, você para de ficar passando filme, eu não quero saber de filme, eu não quero saber... Falei, cara, mas pelo menos o filme você vai sentar e assistir. Mas nem isso eles querem, que dirá ler, né? Hoje o negócio deles é só celular, Eles querem- TikTok, é dançar. Não Pois pode, é. eles não podem Eu ler, já eles falei têm que pra aprender a eles. dançar. Eu já falei pra eles que no 3º bimestre eu vou fazer paródias. É. Porque pelo menos eles vão soltar um pouquinho mais. Verdade, Mas vai combinar mais. A professora Joselda, ela nos estimulava muito a leitura. Então, ao ler,
E aí você vai para a sala de aula para apresentar trabalho, para debater os famosos seminários. Foi o seminário também, os seminários de história que me fizeram também gostar mais ainda. Porque nós explicávamos e ela não deixava a gente ficar lendo. Verdade. Você tinha que chegar lá e explicar o Na assunto. verdade, você tinha que ser o professor para os seus colegas de classe. Eu fiz Exatamente. muito isso. Então, isso me deu uma base muito boa, me fez gostar muito de história, né? E aí a gente vem aprofundando. 35 anos, poxa, mas você sabe tudo? Não. Não sei. A gente está lendo sempre. Essa busca, esse aprendizado aí é constante. É uma coisa que a gente tem muito em mente. Quando eu comecei a estudar com o professor Maurício, eu tinha essa de que professor de história tinha a história na ponta da língua. Medo engano. E uma pergunta que vem à nossa mente é isso: como é que lembra de tudo? Porque lembra muito mais do que nós que não somos. É. Verdade. Fato. Assim, deixa eu falar de mim mesmo, não vou falar dos demais professores. Eu ainda utilizo o livro, mesmo Nossa. com 35 anos de serviço. Eu ainda tomo por base um pouco o livro. Eu faço muitas adaptações aos textos, porque infelizmente os textos vêm... deixa eu usar um termo aqui, deixa eu pensar nas minhas palavras, né? O texto vem com a versão do vencedor, digamos assim. E aí, eu, como um bom debatedor, como um bom crítico de história, eu vou colocando algumas adaptações, vou dando algumas pinceladas próprias, para fazer o aluno pensar um pouco mais. Então, eu ainda uso base o livro. Os exercícios eu já passo de cabeça, eu não dependo do exercício do livro, eu já gosto de criar o exercício na hora, entendeu? Mas o quê? Não é que a gente sabe tudo. Eu não sou fã de datas. Eu consigo te explicar alguns fatos dentro da história. Mas é bem provável que se você me perguntar uma data específica, eu não vou saber. Eu me lembro do Carlinhos, um amigo que eu tenho aqui na entrada da B. Ele fez um concurso e ele falou assim: Maurício, a banca reprovou a gente por causa dessa questão aqui. Ele veio com uma questão, a banca que preparou aquele concurso foi assim, cavernosa. Eles pegaram um detalhe dentro da história do Brasil que nem eu sabia, uma guerra que teve lá na Conchinchina a nível de Brasil, um fato hiper isolado dentro do contexto histórico. Se fosse Canudos, ok, já ouvi falar. Se fosse Sabe Nada, ok, já ouvi falar. Mas eles pegaram um negocinho lá, uma coisa mínima, e detonaram a maioria dos candidatos, porque ninguém sabia. Caramba. Quando ele me mostrou, eu falei: Carlinho, nem eu sei isso. Mas você não é professor de história? Pois aquela... É onde aquele medo entra essa fase, esse fato aí, só para descontrair um pouquinho do Sabe Nada. Igual o Maurício falou, foi o que aconteceu. Não sabe né? nada, né, Sabe velho? nada. Não tem como, não adianta, gente. É não verdade. adianta. E história, né? História é uma das matérias que é meio complicado mesmo você gravar datas então, nessas coisas. É aí que eu vou entrar. Deixa eu desmistificar um pouco. É por isso que eu não trabalho muito com datas. Porque na minha época... Eu tirava nota vermelha às vezes em história por causa de data, tá? A professora Joselda, ela trabalhava muito com data. Mas eu me considero professor, apesar da minha idade, quase 100 anos, né? Tô chegando lá. Meu Chegando. Deus! Só de serviço são 35. Imagina. Nossa, é muito tempo. Ela trabalhava muito com datas. Hoje, se você pegar as minhas provas de 15 anos para cá, eu raramente trabalho com data. O aluno tem que saber data. Eu trabalho com fatos. O aluno tem que saber os fatos. O Robson não me alcançou numa época em que eu era o professor do Justifique. Isso. Em que eu colocava questões na prova e o aluno tinha que justificar. Por quê? Agora, o porquê. E não pode ser porque sim, nem porque não. Porque nada tinha de- que ler. Isso, Tinha que exatamente. ler. Tinha que prestar atenção na explicação. O método dele Pra poder- era fazer os alunos ler e entender o que estava acontecendo. Exatamente. Então, hoje em dia, infelizmente, é tudo Marx-X. É. Tudo Marx-X. Ninguém quer pensar mais. E você não lê mais, você vai Não lá e lê. pesquisa no Google. Não, Google. e eles marcam a prova, a prova de Marx-X, eu falo para eles: gente, cuidado, tem pegadinha. Eu chuto tudo. Mas Exatamente, a maioria. Vou ser bem sincera, olha, ô se Maurício. eu tenho 9 turmas, se eu não me engano. Dessas 9 turmas, se 15 alunos gabaritaram, foi muito.
E eu acho Desse que bimestre que fechou agora em junho. eu acho que Nossa. 90% da humanidade é igual a mim. Esse aqui não fechou olho unidunité. E vai lá e O que eu marca. acho mais incrível é que eu até falo isso com eles. Os enunciados da prova, pelo menos as minhas provas, eles só é composto de uma linha. Que Cada facilita. pergunta é composta de uma linha Que apenas. maravilha, né? E o cara não precisa quebrar a cabeça, porque enunciado de concurso, enunciado de vestibular, né? São 10 linhas, 10. 12 linhas. Quando ele chega lá embaixo, ele tem que voltar Verdade. para Eu tentar tô sofrendo entender. isso na faculdade. Aí, ó. Brincadeira, Mas eu é vou falar, horrível. Na Então- nossa época também, como antigamente de 8ª série, Uhum. né? Nem tinha, era básico na nossa época que a gente fazia, depois da 8ª, ia pro básico. Bom, na minha época o primeiro ano. isso que hoje é primeiro ano. Eram também perguntas que você tinha que dar resposta no máximo com 5 linhas. Sim, Os professores exigiam isso. a Joselda exigia isso da É, gente. eu sofria com esse negócio de 5 Ela linhas. exigia. Você não podia escrever qualquer coisinha, né? E aí, nessa época do porquê, eu exigia deles que eles escrevessem. Isso. Não podia ser porque sim, porque não. Eles tinham que escrever E alguma às vezes coisinha. você tinha que dar a resposta, colocava assim embaixo, dê exemplo. Isso é Aí coisa de ficava doido. um professor amigo meu, Marcão, Uhum. Robson alcançou ele lá também. Marcão dizia assim, Davi, porque eu sou Maurício Davi. Aí ele, Davi, tu é maluco, cara. Os vestibulares, os concursos é tudo Marque X. Vai pro Marque X. Esse negócio de corrigir prova com justifique dá muito trabalho. Que não sei o que. Aí de tanto eu ouvir o Marcão falar, deve ter uns 10 anos que as minhas provas são todas de Marque X. Mas, Sheila, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é importante, e acho que é até mesmo pros alunos de hoje, do professor Maurício, entenderem, né, que ou parte da base de vida que eu tenho hoje, e do que a gente trabalha junto, né, vem também dessa porquê, desse justifique, É. né, porque hoje eu consigo falar, hoje eu consigo criar um raciocínio lógico, porque a gente estudou, a gente exercitou. Eu falo muito com meus alunos de teatro sobre isso. Quanto mais você exercita a mente, mais ela vai trabalhar pra você, porque é um músculo como outro qualquer. Claro, Se você deixar ele claro. parado, ele não vai. E relaxa o corpo também, te dá mais garra, mais Exatamente. vontade de você ter tranquilidade de estar respondendo, de estar fazendo as tarefas também. Né? Então, quando ele coloca lá o porquê ou justifique, é estimulando, né, o aluno a se tornar uma pessoa grande, a se tornar um grande homem, uma grande mulher no futuro. E é o que aconteceu comigo, aconteceu com outros colegas que a gente tem. Não vou citar aqui porque eu vou ser muito injusto, porque vou deixar muita gente de fora. Mas muitos que hoje estão indo do longe na vida passaram pelo Maurício e por alguns professores também que a gente... Que também não vou citar, porque também vou cometer uma injustiça muito grande. A gente esquece. Né? E outros também vão vir aqui. Então, assim, tão por causa disso. Então não briguem, só façam. Eu sei que às vezes é difícil, Na né? hora é até ruim, mas lá Sim, na frente mas lá na vão frente- entender hoje, o por porquê, exemplo, né? hoje, né, nessa contemporaneidade agora, de 10 anos pra cá, os alunos eu passo muito trabalho de filme. E eu mando eles comentarem o filme, eles fazerem uma análise crítica daquele. É uma forma disfarçada que eu uso de fazê-los pensar e de fazê-los analisar. Mas aí você falou sobre o Google. E é o que eles fazem. Esse bimestre agora eu corrigi inúmeros trabalhos. Aí vem lá, minha opinião. Aí eu fui, risquei e escrevi embaixo. Só que não é a sua opinião. Porque você Isso sabe no que a Google. resposta é automática, Não, é e eu do conheço o sistema. linguajar. Sim. Eu conheço o linguajar, eu sei que o meu aluno não utiliza aquelas palavras ali no dia a dia. Verdade. Aí quando eu entrego o trabalho com essa, poxa, mas fui eu que escrevi. Falei, a letra é sua, a opinião não. A resposta não é. Eu falei pra eles, não adianta tentar me enganar, porque eu vou ler. Ah, mas você vai ler trabalho de 9 turmas? Eu vou ler, porque se é opinião, Isso é muito eu sou bom. obrigado a ler, exatamente para saber se ele está falando de acordo com o assunto. Pois é. E pra eles é até ruim, ficar chateado na hora, fica meio emburrado. Mas lá na frente, futuramente, eles vão entender que o Maurício fez, o meu professor fez aquilo, ele tinha razão, porque eu não tinha minha opinião ali. Na verdade, eu só copiei. Eu mesmo nem entendi o que eu estava escrevendo. Deixa eu contar um exemplo aqui do Adriano. Adriano, filho da Marleninha, o Robson, acho que é depois dele, não sei se o Robson alcançou a Marleninha Lembro. como merendeira. Sim. Alcançou? Alcancei. É velho, amigo. Se você alcançou a Marleninha como merendeira, olha, já passou dos 10 anos. Ele só tem esse rostinho de menininho. É muito renil. Já passou dos 10 anos. Então,
O Adriano, encontrei com o Adriano aqui na Ferreira de Menezes, há uns 3 domingos atrás, à noite, ele estava perto da casa de um outro ex-aluno, e aí ele me fez questão de me parar e falou assim, olha, obrigado pelas broncas. O Adriano tinha um problema, a mãe era merendeira e ele sentia meio que dono da escola. E eu vivia dando bronca no Adriano, vivia colocando o Adriano para fora de sala, vivia puxando a orelha, tentando fazê-lo, né, acordar para a vida. Aí eu fiquei feliz quando ele me parou ali e falou, poxa, obrigado pelas broncas, valeu, hoje eu sou uma pessoa Aí, tá diferente e vendo? tal. Exatamente. É muito bom quando Então, também encontra com um aluno que Pra reconhece caramba, isso, né? pra caramba, pra Porque é caramba. raro encontrar um Maurício, um aluno que encontra com o Maurício na vida e fala, professor, lembra aquela bronca lá atrás? Muito obrigado, me endireitou, fez eu ser o homem que eu sou hoje. Mas isso é Esse raro, é o né? que a gente leva de gratidão da profissão, que é tão desvalorizada, né? Que é tão Infelizmente. bagunçada. E Maurício, esse amor em ser professor, isso vem de família ou você foi essa professora que você teve que te incentivou por isso ou você já vem lá de trás, tem algum incentivo? Não tenho base familiar, né? Eu tenho mais 2 irmãos de sangue e um adotivo, que a minha mãe pedi minha irmã para sintonizar lá. Se ela ouviu eu falar a palavra adotivo aqui, ela vai me bater quando eu chegar lá. Ah, tá certa. Porque ele já tá com a gente desde 1 ano e meio de idade, hoje ele tá com 40, né? Então é meu irmão, tem o meu sobrenome. Não, na família, assim, por influência, a influência maior seria na questão militar, né? Porque eu tenho vários primos que são das Forças Armadas. Então, eu ficava meio que gostando muito daquilo ali, sem entender direito, né, essa questão da disciplina hiper rigorosa. Não que eu seja um indisciplinado, né? Não que eu seja um anarquista. Não, muito pelo contrário. Mas foi bom eu não ter ido, porque eu Entendi. teria enorme dificuldade de adaptação. Então, na família eu não tenho. Minha irmã e meu irmão, os dois de sangue, são contadores. Hoje, há 20 anos atrás, minha irmã, no meio da contabilidade, ela resolveu fazer o curso normal e também é professora. Inclusive, já aposentou numa matrícula. Né? Deve estar assistindo lá. Um beijo aí para a família. Meu outro irmão é contador. O meu caçula, meu irmão caçula, ele trabalha no escritório de advocacia, né? Ele é um prestador de serviço lá no escritório de advocacia. Ou seja, na área educacional mesmo, não tive nenhuma influência. Agradeço a minha mãe, deixa eu até aproveitar para fazer esse registro aqui, porque ela nos pré-alfabetizou, digamos assim. Nós não chegamos na escola totalmente cegos, né? Ela nos pré-alfabetizou, ela deu as coordenadas e quando nós chegamos, o desenvolvimento foi muito fácil. Que legal. E ela sempre dizia uma coisa, dizia, não que ela está viva ainda, ela dizia naquela época, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E martelava na nossa cabeça. Hoje eu falo isso para meus alunos. Morador da Baixada Fluminense, pobre, negro principalmente, tem que Tem que estudar. estudar. E muito. Tem que estudar. Você vai se posicionar na vida é pela educação, não é brigando, batendo, sendo valente, não, é pela sua formação. Quanto mais conhecimento você adquire, menos vão te enrolar, né? Você tem que ter a visão crítica de tudo, até de quem você gosta, Verdade. né? Por exemplo, eu sou tricolor, mas eu tenho uma visão crítica do Fluminense. Né? Eu sou Né? cristão, eu sou cristão, mas eu tenho uma visão crítica do cristianismo. Então, você tem que ter uma visão crítica de tudo. Não é só na questão política partidária, né? E as pessoas confundem muito essa questão política. Eu não gosto de política, mas política é o dia a dia. Verdade. Política é a vida. A política partidária que é uma coisa mais específica, né? Então, essa visão crítica eu incentivo. Existe um site gospel chamado God Questions, que ele é só de perguntas que você gostaria de fazer para o seu líder e não tem coragem de fazer para o seu líder, que eu digo na área espiritual, né? É cheio de perguntas, são questionamentos maravilhosos que eu recomendo todo mundo a passar por lá, exatamente porque é um site de questionamento. God Questions, em Legal. português também. Depois a gente vai achar esse site aí e colocar lá no nosso, Com certeza. nas nossas redes. Professor, uma coisa que o senhor falou aí, eu sabia que ia passar, que ia acontecer, mas você falou eu tenho aí, 4 filhos, já fiz 55, mas pode me chamar de Maurício, que tá tá tranquilo. ótimo. Você falou aí sobre ser cristão, né, e sobre política e outras coisas assim, e uma coisa que me gera muita curiosidade, a gente conversa sobre muitas coisas, mas eu nunca tive a oportunidade de perguntar, é essa questão, como é que um professor
de escola pública, de história, professor de história, Uhum. é cristão? Porque historicamente é muito difícil, Uhum, né? uhum. A gente tá falando de história, então vamos falar Sim, o historicamente. Marcão me fez essa pergunta também. E eu sempre tive essa curiosidade, nunca tive a oportunidade de perguntar. Tô trazendo agora pra todo mundo saber. O que que acontece? Como foi Desculpa eu estar essa... digitando aqui, tá? Não, Que eu fica à não tô, vontade. tô te ouvindo é porque Vontade. estão me. Eu sei que é assim, né? Fica à A vida vontade. dele. Mas assim, como é que é essa questão? Como foi a questão do evangelho e de ser cristão? Foi na faculdade, foi depois, foi antes, já nasceu em berço evangélico? Aproveita Sim. e já diz a idade, né? Com quantos anos resolveu, se foi na adolescência. Eu Exatamente. sou cristão por formação familiar, essa é a herança boa, né? Minha família toda, meus pais, minhas tias, todo mundo cristão. Eu nasci nesse lar cristão, mas conforme diz a minha mãe, eu já nasci falando, já nasci perguntando. A minha mãe é o maior barato. Minha mãe é super positiva com as coisas, né? Super questionadora também. Isso eu herdei dela. Meu pai é aquele mineiro, tranquilão. Se chover, abre o chapéu. Se fizer sol, abre a sombrinha e vida que segue, né? Meu pai é um estilo completamente diferente. Então, essa base familiar foi muito boa. Até então, não tinha nada a ver com professor de história e tal. Foi numa crescente. Tive o privilégio de ter bons líderes, né, em termos de igreja, e isso ajudou nessa formação espiritual. Quando chegou o momento de decidir, eu fui batizado aos 7 anos, tá? 7 anos de idade. Já saí, voltei 3 ou 4 vezes, É? né? Já saí, voltei umas 3 ou 4 vezes, devido exatamente a essa transição, né? E eu tive problemas pessoais também na minha vida conjugal e tal, e eu também saí para evitar qualquer escândalo, evitar. O Robson conhece um pouquinho da minha história, para evitar qualquer escândalo nessa área também. Quando chegou a época de decidir sobre essa questão de professor de história e religião, eu vou dizer aqui o que eu disse para o Marcão. Há um conflito, não vou dizer que não há um conflito, mas há a questão da fé e da razão, né? Então, todo questionamento ele é bem-vindo, mas chega um momento que ele vai esbarrar na fé. Sim. E aí você tem que optar. Não que você vai ser um cego, você tem que questionar até o extremo, mas chega uma hora que vai bater na fé. Então, né, aí a gente faz a opção de ficar com a fé ou com a razão. Eu, no meu caso particular, fiz e faço a opção de ficar com a fé, Tá né? certo. Obviamente que não é um padrão, todo mundo tem que fazer assim, não. É uma questão muito individual, né? A história, ela explica ou tenta explicar quase tudo, mas ela não consegue. Igual a ciências, igual a biologia, igual geografia. E estão aí, futucando. Eu assisto muitos documentários, né? Pode fazer um comercial aqui, da Pode. National Geographic, né? Assisto muito, Discovery, né? São muitos documentários que vão aprofundando, que vão questionando, que vão esmiuçando, mas que também não conseguem explicar tudo, né? E é esse tudo aí que entra a questão da fé. Legal. E além de professor de história, no seu lado evangélico, você tem algum cargo? Não, atualmente, para você ter uma ideia, atualmente eu estou num momento de saída. Eu falei que já entrei e saí umas 4 vezes. Eu não estou como membro de Ah, nenhuma igreja, entendi. mas eu frequento muito a primeira igreja batista em Bariê, ali perto do CRAI, né? Que o pessoal fala aqui em Bariê que é a igreja do prédio. Eu frequento muito ali, mas não estou como membro, Ah, entendi. né? Por questões legais e tal, questões como é que eu vou? Sociais, eu não estou como membro, até para não causar nenhum escândalo. De fato. Eu sei como é. Até para não causar nenhum escândalo, porque eu sou muito conhecido. Também não estou no meu momento, mas eu também já fui evangélica e Eu sou muito conhecido aqui dentro de Imbariê e eu trabalho há 35 anos no mesmo lugar, eu tenho esse privilégio. E moro há 17. Então todo mundo me conhece aqui dentro. Então qualquer centelha seria um escândalo. Então eu tento, né, não misturar uma coisa tá com a certo, outra para não dar brecha, não dar motivo. Tá tá certo. certo. E
falando sobre a Igreja Batista, tá tendo evento na Igreja Batista esse Ô, mês, rapaz, posso fazer propaganda? né? Pode, Pode, acho que tem o vídeo da Eu tenho aquele vídeo. aqui. Eu acho que tem ali Tem também. ali. Tem ali também, Tem. Se prepara, filho. Pode. Rapaz, Pode. que gente organizada. Estão de parabéns. A gente não escuta, mas tá. Tá saindo pra galera. Show é esse vídeo aí mesmo. Essa galera. Legal. É uma peça teatral muito legal. Ela não é nossa, ela não foi criada por nós, ela é uma franquia, né? Eu não sei exatamente de onde ela vem, mas depois qualquer um pode colocar lá na internet, que responde tudo, né? Aquilo que você falou do Google, né? Coloca lá, Casa de Julgamento. São 5 títulos dentro deste título, desse nome, Casa de Julgamento. A gente paga para montar. Eu falo a gente porque eu também estou inserido lá, eu também participo de forma indireta dessa organização. E é uma peça teatral que eu recomendo todo mundo assistir. Todo mundo. Primeiro, o formato. Não é aquele formato estático que você vai subir, sentar no auditório e acabou a peça daí a 40 minutos. Já começa por aí. Você vai assistir em grupo de no máximo 25 pessoas. Que E legal. você vai circular nas salas. É um negócio assim, é um negócio Surreal, fantástico. né? Surreal. Eu sou um Poxa, um me deu apaixonado. até a curiosidade. Isso, você tem até o Robson. final de julho Mas para é. ir lá. Tem até o Legal. final de julho para ir lá. Toda sexta e todo sábado, inclusive hoje. É. Hoje já tem mais de 250 pessoas agendadas. É mesmo, Mas- me deu uma E curiosidade. aí, deixa eu hein? te explicar então a dinâmica. Você se inscreve, né? Ou chega cedo lá para fazer a inscrição lá ao vivo, mas tem um link também. Formam-se grupos. O primeiro grupo sobe para assistir a primeira cena, sala 1. Quando esse primeiro grupo estiver saindo da sala 3 para a sala 4, sobe o grupo número 2 para a sala 1. Que legal. E a peça recomeça. Depois a gente Entendeu? coloca até esse link lá na nossa Sim. página, Eu né? mando pro Robson. A gente sim. coloca até para orientar as pessoas Isso, e vale a convidar as pena, pessoas vale a a irem pena. também. É uma peça, e assim, ela é muito confrontante. Ela te confronta. O nome dela é Colisão, não é à toa. Que legal. Ela te confronta, né? Ela te faz pensar, te faz questionar. Que é Porque se muito não bom. tiver questionamento, não é boa. É. Então, Maurício, professor de história. Que história é essa que dezembro é logo ali ou amanhã? Dezembro é amanhã. É. Eu amo essa frase. Essa frase vai estar na minha lápide, conforme diz. Nossa. Mas explica essa história pra gente, né? Então, gente, eu gosto muito dessa frase. Os meus alunos que depois vão assistir, ou quem está assistindo ao vivo, eles passam por mim na rua, eles me marcam no Facebook, dia 30 de novembro, eles começam a me marcar lá. Ó, dezembro é amanhã, dezembro é amanhã. Por quê? O aluno fica reprovado em dezembro? Olha a pegadinha da pergunta. Não. Alguém fica reprovado em dezembro? Não. Ele só fica sabendo em dezembro. Ele- Mas. A reprovação às vezes já está no meio do ano. Exatamente. No segundo bimestre, o aluno já consegue se Exato. reprovar. Então, esse alerta de que dezembro vai chegar é para ele ter na cabeça de que uma hora a verdade vai aparecer. Ah, Ele engana o alertando pai em eles. fevereiro, março, abril, maio, ele não tá nem aí. Verdade. Ele engana o pai, engana a mãe, a tia, a avó, quem lá lida com ele, e vai enganando, e mais uma hora dezembro vai chegar. É isso. Aí eu já começo em fevereiro a ladainha na cabeça deles. Não fizeram nem o primeiro Nem bimestre o ainda, primeiro dezembro já tá bimestre. chegando, já é amanhã. Já é amanhã. Fala pra eles, dezembro é amanhã. Gente, Dezembro com é um professor desse, se o aluno não ficar ligado, Não fica nunca mais. Eu... E agora, com o advento das notas na internet, fica mais fácil para eles controlarem. é verdade. Aí eu falo assim, quem aqui vai ter coragem de ensinar o pai a olhar na internet as notas? Ninguém. Nossa! Porque os Como que boletins ele agora... pega os alunos que ele vai ensinar o pai? Os boletins agora são online. É. O pai pode estar lá na China, que ele vai acessar o site, vai botar a senha
Detalhe, a senha é o número de matrícula do aluno. Olha, Então ele tem que passar para o pai o número de matrícula dele, que é gerada pelo Estado. atenção pais que estão nos Já ouvindo, estão sabendo, fiquem nem eu. ligados, gente. Pede ao seu filho o número da matrícula dele. Se ele não souber ou se ele não te der, você pode passar na secretaria da escola. Isso é avisado também na reunião dos pais. Deixa eu só abrir um parêntese aí. Infelizmente, reunião de pais em escola pública. Infelizmente, os pais, a maioria, Não não estão podem nem ir. aí. E nem podem, Não, às vezes. alguns não podem, mas quem pode também, Às o vezes interesse, não dão, é verdade, não dão interesse o aí. interesse, o acompanhamento, ele é muito ruim. Então a gente pede muito isso aos pais, acompanhe. Você não precisa saber o conteúdo, e nem tem como saber. Mas acompanha. Procura olhar o caderno, ver se o indivíduo, pelo menos. Às vezes eu falo para eles, eu não admito o aluno chegar da minha aula e dizer assim, eu não fiz o teu dever porque eu faltei. Não pode. Ele faltou, mas ele tem a oportunidade de colocar o dever em dia. Sim, sim. Né? Então eu não dou aula todo dia, eu não dou aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta para a mesma turma. E isso daí, Maurício, que você está falando, isso é muito importante. Por quê? Às vezes a gente fala assim, igual eu falei, atenção pais, aproveitem e fiquem ligados, né? Mas às vezes o aluno tem até muito interesse, quer aprender, e dentro de casa não tem aquele incentivo. É outra coisa também. Isso é um ponto muito forte que Infelizmente. eu acho legal a gente falar aqui, porque tem muitos alunos que às vezes chegam em casa, pede até orientação aos pais para dar alguma explicação e o pai não, a mãe não tá nem aí, não quer saber. Ah, vai se virar, olha no telefone. Responde dessa maneira. Então isso é muito sério. A Esse gente também tem apoio que familiar. puxar a orelha de alguns pais. Tem. Por aí. Tem. Esse apoio familiar, gente, ele é fundamental. Minha mãe que o diga. Minha mãe sempre nos trouxe ali na rédea curta. Verdade. Sempre nos trouxe na rédea curta e vamos fazer, e vamos estudar, e vamos olhar caderno, e tem dever, não tem dever. E tudo bem, ela era dona de casa. Ok, era uma outra geração, uma outra possibilidade. Hoje as mães também trabalham. Verdade. Mas chegou 10 horas da noite em casa, filho, vem cá, deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. Só para saber se ele fez. Por que isso aqui tá em branco? Ah, eu vou fazer. Faz, porque quando eu chegar amanhã eu vou olhar. Na minha época, se bobeasse, a gente tomava cadernada, era Que de isso, gente? era de joelho de castigo, mas nós aprendemos, Robson. Verdade, Sim, verdade. ninguém Ó, morreu pelas reguadas. que Deus o tenha, a minha falecida avó, mas ela falava uma coisa: pata de galinha não, pé de galinha não, Não mata mata pinto. Sim, eu conheço E não essa mata expressão. de verdade. verdade. Hoje em dia as pessoas ficam assim, a mãe às vezes vai corrigir o filho se acha no direito de que tem que chamar o conselho tutelar para a mãe. Porque a mãe tá corrigindo. Então, tem muitas coisas que precisam ser consertadas, entendeu, Maurício? Sim. Em tudo. Tanto com os pais e os filhos também. Ó, deixa eu abrir um outro parêntese aqui. A Meg, por acaso é aquela que manda na minha vida, falou assim, ó, tô assistindo há um tempão. Pede pra ler as minhas perguntas. Eu Dá ia uma- fazer isso não. agora. Dá uma passadinha Eu ia- lá A no gente eu tá ia Face. dando fazer uma isso olhada agora. aqui. O Face não para. Hoje é muita pergunta. Você vai ter que voltar aqui acho que umas 2 vezes mais. Não Vai sei. ser uma alegria. Por aí. Vai ser uma... Eu moro aqui pertinho, 2 minutos da rádio. Se não fosse professor de história, pergunta da internet dela, seria de qual matéria? Rapaz, é uma boa pergunta. A Meg que fez essa Meg que pergunta. fez a pergunta. Seria geografia, que é a matéria irmã, sociologia, porque eu também gosto muito. Filosofia. Toda matéria de filosofia, todas as matérias que puxam um pouco para o debate, né? Sociologia, eu já dei aula de filosofia. Eu não tenho a habilitação específica, mas a formação ajuda e o colégio na época precisava, que foi o colégio Ápice. Então eu trabalhei à noite com sociologia. Não gostei muito porque a turma é muito preguiçosa. O pessoal não quer pensar, gente. Infelizmente, Infelizmente. nós estamos convivendo com uma geração aí de 15 anos para cá
90% não querem pensar. Verdade. Eles têm uma preguiça assim. Eu tenho uma prima que gigantesca. trabalha aqui no Ápice, a Alessandra Moreira. Não sei se você A conhece. Alessandra é coordenadora? Isso, é minha Ah, prima. que mundo pequeno Prima esse. mesmo, de sangue, mundo minha pequeno prima. esse. Ela já Deus trabalha há livre. anos. Mora em Saracuruna. Mora em Saracuruna. Isso. Filha do meu tio Ó, Bira. olha só, abrindo mais um parênteses. Hoje vai ser o dia dos parênteses. Viu como é que eu posso te chamar de professor? Quando eu cheguei no ápice para trabalhar, esse negócio do tempo de casa é um caso sério. A Alessandra foi aluna do Fernando Figueiredo, Sim. mas a Alessandra não foi minha aluna. Ela foi normalista e fez estágio nas minhas turmas. Quando eu cheguei para trabalhar, a Alessandra lá exercia cargo de chefia como exerce até hoje. Ela olhou para mim, mas como é que eu vou corrigir suas provas? Como é que eu vou chamar a sua atenção? Eu fui estagiária na sua sala. Falei, Alessandra, fica à vontade. Você aqui exerce uma função de chefia. Não é porque você é mais nova do que eu que você não vai poder olhar minhas provas. É a sua função, então fica à vontade. Peguei uma amizade muito grande, Minha gosto prima, muito. amo de paixão. Que legal, a gente tem que uma mundo- afinidade. mundo Só pequeno. não tem assim muito tempo juntas, né? Por conta Sim. da distância e das responsabilidades que tanto ela como eu tenho. Mas a Que gente tem uma mundo afinidade muito pequenininho esse, grande. olha Não aí. é? Aqui. Poxa, na hora que eu ia ver aqui uma pergunta Tem outra da dela, Meg aí? dela aqui, Tem, ó. é. Aqui. Faz, Ó, porque senão depois deixa ela eu briga. fazer, porque Meg, não, eu vou fazer, porque mulher defende a outra. Vamos lá. Conta uma curiosidade de sucesso de algum aluno. Ah, tá. Bom, eu vou pro mais recente. Eu tenho mais recente. Eu estava dentro de casa um dia desse à noite, de bobeira. Meu telefone toca em chamada de vídeo. Eu achei estranho, né? Chamada de vídeo sem avisar previamente, né? Mas eu olhei o nome, como eu conhecia muito a pessoa, eu atendi. Era uma ex-aluna comemorando desesperadamente porque passou para a faculdade de História. Caramba, que Unirio. legal, né? Aí eu comemorei muito também. Nossa, isso claro. daí é uma Postei maravilha. tudo quanto é mídia. Eu vi, postei eu no- vi. Não, mas Cheguei a isso ver. daí, Gostei poxa, tudo. essa pergunta foi maravilhosa, hein, Meg? Então, mas assim, eu tenho o privilégio. Ontem mesmo a Tati, me fugiu o nome aqui, a esposa do Rafael. Ela mandou mensagem para mim e falou assim: seus alunos só te dão orgulho, né? Eu falei, inclusive você, porque ela passou para nutrição, né? Ela passou para nutrição. O Rafael, que foi meu aluno, hoje é enfermeiro. Tenho esse privilégio. Eu tenho lá dentro do Fernando Figueiredo. Vou tentar citar aqui rapidinho: Leandro, Márcia Muros. Leandro você conhece bem. Conheço. Leandro, Márcia Muros, Andréia Rosendo não. Tá, me fugiu agora outros nomes aqui, tô tentando lembrar rapidinho, de pessoas que foram alunas dentro do Fernando Figueiredo ou em outras escolas e hoje são professores junto comigo. Que legal. E eu tive o privilégio também de ser aluno e depois me tornei professor de professores que também fui trabalhar com eles. Né? A esposa do Maurinho, que é muito conhecida aqui em Bareza, é Maurinho, a esposa dele, Creuza, foi minha professora. Depois eu vim para Fernando Figueiredo e a reencontrei. Né? Marlene Arbe, Robson lembra um pouco dela. Marlene Arbe foi minha professora no Alda. Depois eu a reencontrei no Fernando Figueiredo. Marlene Arbe, por um acaso, tem um parentesco com Jamil Arbe? É É a mãe. mãe dele. É? É a avó do Mãe do Renato. Jamil. Professor Jamil também, Mãe do saudoso Jamil. professor Mãe do Jamil. Jamil. É. Olha, gente, eu estou adorando a Meg, tá? O dia, eu já vou Ela é até... professora. Meg, eu já vou deixar aqui um convite pra você. Pra vir Quando junto. o Robson não puder vir apresentar o podcast comigo, você está convidada pra vir fazer perguntas. Ué, vou levantar agora e já vou chamar ela. Acabou então. Fechou. Já tava procurando mesmo. Eu estou adorando. Olha só. Eu já chamei pra vir fazer comigo. Deixa eu fazer propaganda do meu aqui rapidinho. Vai. Gente, toda terça-feira, Papo de Terça. Que legal. Aqui na RVI 98,7. Não é podcast, é lá no outro estúdio, né, de FM 98,7. Também no YouTube, também no Face da rádio, ou no Face do programa, no YouTube do programa, em Bahia Sport Center. Show. Toda terça eu estou lá com Papo de Terça. Isso Então, aí. terça-feira passada foi a galera Dona Luzia, terça-feira que vem é o pastor Samuel e assim por diante. Então vamos para a curiosidade da Meg. Oh. Você tem chamado de pastor? Eita! A Meg agora foi no profundo. Eu gostei porque ela foi no Nós profundo. conversamos um pouquinho sobre isso. Olha, eu vou dizer que sim, com toda a responsabilidade que isso acarreta. É? Tenho, mas infelizmente não obedeci. E esse
eu vou dizer que é um dos motivos pelos quais a minha vida ainda dá umas rateadas. É porque Deus está te dando Entendeu? uma coça, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Porque você sabe que um chamado desse tem você que não obedecer, pode não rejeitar. pode recusar, não pode Eu recusar. entendo um E pouquinho não da é só- palavra e isso daí é muito Sim, sério. E não é só pelo fato de liderar e de falar, né? O chamado vai muito além disso. Além disso, Porque às claro, vezes a pessoa fala bem, lidera bem, mas não tem o chamado. O chamado é um conjunto. verdade, você É um precisa combo. salvar vidas, você um precisa combo, estar é. em todos os momentos. É um combo completo. E eu fico colocando para Deus algumas dificuldades que eu sei que ele resolveria se eu colocasse 100% na mão dele. Você está colocando Né? desculpas para não ir, na Sim, verdade, né? exatamente, exatamente. Isso daí. Infelizmente, o meu falecido pastor lá em Pebetá, que foi um dos que mais me incentivou. Você é de Pebetá? Sou de Fragoso. É de Fragoso. Beirando a linha do trem ali em Pebetá. Aquela igreja batista que está em obra ali há Ah, quase eu 100 sei, anos. sei, há quase 100 Então, Desde quando eu nasci, ela estava em obra. Mas a Isso. Igreja Batista lá de Fragoso eu já fui uma É. das o meu falecido visitantes lá. pastor ali, ele dizia muito isso. Você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. E eu falei, pastor, por causa disso. E aí fui expondo. Para de colocar desculpa, Maurício. Exatamente. Eu tenho que aceitar, eu tenho que fazer. Eu acho que já era para você ter Porque há aceitado. muito tempo. De repente, Deus quer te colocar num lugar para poder te exaltar e você tá aí batendo cabeça e tu não sabe, rodando, andando em círculo. inventando desculpas. Isso, mas é muito Exatamente. típico do ser humano. Infelizmente, é muito típico do ser humano. E- Meg, meu amor, a meia pergunta, viu? Eu também A gostei. gente já tinha conversado um pouquinho Infelizmente- sobre isso. E infelizmente estamos chegando ao final. Poxa, eu falo que quando o negócio tá ficando bom, tem que acabar. Eu não entendo por que disso. Não é? Eu só queria que o professor Maurício falasse rapidinho sobre a comemoração dos 35 anos, o culto de ação de graças dos 35 anos. E um fato que eu até hoje falo com ele, e deixa eu ver se eu lembro, sou horrível de nome, o Ilgner. Wilgner. Wilgner. O Wilgner. Eu queria que falasse sobre esse fato que me marcou muito, Sim, muito. sim. O fato inteiro, a festividade toda rapidamente, mas nesse fato especificamente Sim. que me chamou muita atenção. Então vamos lá, simplificando. Gente, eu tenho o privilégio de realizar ou de ter realizado a partir do 10º ano de serviço, a cada 5 anos, um culto de gratidão. Ali na Primeira Igreja Batista em Maria, eu nem era membro dali na época. Então eu tive o privilégio de realizar o culto dos 10, dos 15 e tal, a cada 5 anos. No culto dos 35 anos, o Robson esteve lá presente, o mensageiro da noite, o convidado para pregar, não era aquele menino que pregou, não era o Ilgner. Ao longo do ano eu convidei 3 pessoas e as 3 não puderam, né? Então, uns 3 meses antes, quando eu falei com o Ilgner, falei, é você. Porque ele já estava, mas estava como suplente, como substituto. Quando a pessoa que eu havia falado não pôde, eu falei, Ilgner, é você. E Deus usou o Ilgner de maneira, assim, espetacular, né, para ministrar naquele dia. E para vocês verem que não há nenhum bloqueio, nenhum preconceito, o Ilgner é de uma denominação chamada assim, é pentecostal. Né? O estilo é diferente do estilo batista. Eu gosto. Eu Eu sou do ratatá. Isso. Eu gosto. Você não entende. Só quem Mas ele é conhece um pentecostal. pouquinho, ele conhece um O pouquinho. crente pentecostal é aquele que roda, que voa, faz tudo. Eu gosto desse. Então, o Ilgner, no início, ele ficou um pouquinho travado, mas eu já tinha dito para ele, você vai ser o Ilgner. Mas eu vou estar numa igreja bate para ele. Não tem problema. Não tem problema. E Deus usou ele de maneira assim profunda. Ele foi o 4º, mas que para Deus ele já seria o primeiro. Que legal. E é um garoto. Ele hoje deve estar com 19, 20 anos no máximo. Mas prega muito nas igrejas por aí. Eu já sabia, já acompanhei, já estava acompanhando pela internet. E aí tive a oportunidade. Deus posicionou ele para essa oportunidade. E ele já foi convidado para falar na segunda em Bebedá. No encontro de jovens. Show. Um abraço no encontro pro de Ilgner, jovens. né? Ele já pregou lá, ele já ministrou para os jovens. Acho que foi em março. Ele ministrou para os jovens lá e foi maravilhoso Que também. Deus continue abençoando a vida dele, né? Exatamente. Então, Maurício, você quer deixar mais uma vez as suas redes sociais, mandar um abraço, agradecimento? Gente, agradecer muito, bater papo é sempre bom, por isso que o nome do programa é Papo de Terça, lá,
Aqui é podcast Pode Perguntar. É. E eu gostei muito desse nome também. Gostou? Tem tudo a ver com história. Não é? Nós ficamos debatendo, né? Porque- Quando o Robson deu essa ideia e eu falei, pô, Porque na legal. vida, gente, tudo tem que ser questionado. É. Tudo tem que ser questionado. Você não tem que ser robô de nada. Essa é a mensagem que eu deixo pra galera. Seja em que área for, você não tem que ser robô de nada. Exatamente. Pergunte, aprofunde seu conhecimento. Não se contente com aquela meia hora de aula, não se contente com aquela meia hora de EBD, não se contente com meia hora lá na sua religião, lá na sua denominação. Eu não estou aqui especificando nenhuma. Isso. Não se contente. Pesquise, aprofunde, questione e questione. O site, a tradução do Got Question, eu não sei se você pode perguntar, mas question é pergunta. É. Então eu recomendo você, Got Questions, né? Recomendo para todo mundo, seja você evangélico ou não, passa por esse site, né? Tem 300 mil perguntas lá que você gostaria de fazer para o seu líder e não tem coragem. Então eu não sou ligado ao site, mas eu recomendo. A gente vai deixar Pra depois todo mundo. desse Sim, vamos deixar. site lá na nossa Quero página. agradecer mais uma vez, né? Eu não estou usando meu Face, eu abandonei meu Face, tá? Sobrecarga de alunos. Eu entrava lá, tem aula hoje, cadê não sei o quê? Então eu abandonei meu Face, eu fiquei só no Instagram e no WhatsApp. Tem Twitter, mas também não uso. Mas quem quiser falar comigo, fala pelo Instagram. E aqueles mais chegados têm o meu telefone pessoal, né? Que aí são os representantes de turma e tal, e os amigos como o E Robson qual aí. o seu Instagram? Meu Instagram é Maurício Davi mesmo. Show de Só bola. olhar essa cara bonita lá com as minhas netas, né? Mandar um beijão pra Helena e pra Isa. Já tenho netas. Eu também tenho uma netinha. Então tá Fez 5 bom. mesinhos ontem, eu Ana tenho Laura. a Helena com 4 anos, olha eu errando. Helena tem 4 anos, a Isis tem 2 e tá vindo aí a Beatriz. Que legal, é muito bom ser vô, É bom demais. né? Pena que tá longe, mas tá lá em Cabo Frio, Ai. mas é bom demais. Mas é muito Eu gostoso. mandei o link aqui, depois a mãe vai colocar pra elas verem. Com Elas certeza. vão ver o vô mandando um beijo pra elas Isso aí. daí. A gente também quer agradecer muito a sua presença. Foi muito legal bater o papo. No finalzinho, eu me dei o direito de chamar de professor, porque a minha prima trabalha com ele, trabalhou, então eu posso. trabalhamos Então juntos. eu ganhei esse direito. Mas foi um bate-papo muito legal, muito legal mesmo. Que bom que você gostou. Pena que não deu pra gente fazer tudo o que a gente queria fazer, todas as perguntas, Sim. né? Porque Eu falo muito. tem muita história ainda pra Eu contar não sou pra gente sucinto. também, né, Maurício? Tem muita história. Ainda tem muita história pra Já contar. fui parar em Conselho Tutelar. Ih, olha, então tem muita coisa pela tem. frente. Já botei um A gente montão de tem que aluno fazer pra fora por de tema. sala. O Tem tempo. muita- Mas com certeza. Mas parabéns pelo programa e pelo nome do programa. Com viu? certeza você Excelente. sinta-se um dos nossos convidados quando bater 1000 seguidores. Ah, nós vamos tá. fazer uma festa aqui dentro desse pequeno estúdio Quero aqui. saber como é que É uma Você já varanda ali, imagina. E nessa maravilhosa também. festa vamos ter professor, vamos ter grupo de pagode, vamos ter sertanejo, Ângela e forró, Ronaldo. vamos ter Hã? forró. Sim, meus alunos. Nós vamos ter Ângela e Ronaldo. cantora mulher, a Malu, né? Que já teve aqui também. Aham. E vai ser uma bagunça aqui, você Que é nosso legal, que convidado. legal, que legal. Eu quero me despedir também, deixar logo meu beijo, meu abraço para todo mundo aqui, o pessoal da produção. Arthur, muito obrigado, como sempre, nos ajudando. Meu mozão que hoje veio, está junto comigo. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Minha mãe que me assistiu, já deixou até o nome dela aqui, acho que era para poder alguém mandar um alô para ela. É Maria Lúcia A Verdão. minha também é Maria. Ó, que é Maria então, José. mas ela assistiu, ela, em vez de deixar uma pergunta pro Maurício, ela deixou o nome dela. Eu acho que era pra gente mandar um alô. Mãe, um beijão, te amo muito. Minha netinha Ana Laura, que fez 5 mesinhos ontem, amor da vovó. Cristina, É. meu amor, Davi, locutor, mandou um alô aí pra gente, Sim, o sim, grandão. é o grandão, né? Ele costuma Show. de me chamar de mulher Meu xará. guerreira. Meu xará. O Davi. Um Só que o beijão. meu Davi é chique, tá? Meu Davi tem demudo no final. O dele eu não sei se tem, não, mas eu acho que tem isso também, né? Eu quero mandar um grande abraço para todo mundo. A minha equipe que eu tenho do Cade Único, eu tô de licença, mas eu sempre tenho eles aqui em meu coração. Um beijão para vocês todos. Meus filhos, um beijo e obrigada a todos que participaram hoje. Robson? Queria agradecer a todos que assistiram. Agradecer muito, muito de coração. Professor Maurício, Valeu, gostei muito. que como sempre me ensinou e me ensina muito até hoje sobre a vida. Tem que parar para conversar sobre algumas coisas aí com ele, que tem algumas coisas que tá saindo do eixo aqui, mas a gente tem que trocar uma ideia com tempo de sobra para Eu nem poder fazer perguntei correndo. o
Maurício se o Robson era um Esquece bom isso. aluno. Então vou continuar aqui. Deixei essa pergunta Isso. passar. Deixa eu continuar aqui os agradecimentos. Agradecer também o Luciano Clementino. Tá? Um abraço, meu Luciano. querido. Luciano é um dos nossos próximos Isso, convidados. isso. Então, um abraço. Daqui a pouco você tá aqui. Com certeza, E se prepara. Se prepara. E é aquilo de sempre, né? Compartilhe, curta, siga, que a gente tem muita coisa boa chegando por aí, tá? Esses momentos vão ser um pouquinho turbulentos, um pouquinho devagar, mas a gente tá se organizando para conseguir bater a agenda tudo direitinho. E vocês vão ter coisas boas por aí. Deixa eu retribuir o convite e eu vou fazer um convite para vocês também, para os dois. Sim. Eu quero que vocês. Olha, eu quero, que chique. Hein? Ó, quero, Não, ó, ele não poder. fez o convite, ele já concordou. Eu quero uma data, uma terça-feira de agosto. Se virem depois e me deem uma terça-feira, os dois ao mesmo tempo, para estar no Papo de Terça. Nossa, que Tá? legal, Robson. Uma Legal? Legal pra você, né? Não, É de 8 às 10 da é noite. nessa que eu vou perguntar as notas do Você não vai perguntar, você vai responder. Vai ser entrevistada Mas eu lá. posso fazer uma pergunta, não posso, Não. Maurício? Gente, tchau, tchau. Até a Peraí, próxima. só um Oi, minuto. que foi, gente? Vamos mais uma vez se desculpar o pessoal sobre o Sim, nosso sim, programa. Infelizmente, a gente vai ter que fazer de 15 em 15. Mais uma vez eu peço desculpa a vocês, mas por favor, nos compreendam. E logo, logo a gente vai estar de volta todas as quinta-feiras. Show de Beijão. bola. Valeu, Tchau, gente. tchau. Um abraço. Aqui.